Boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. E finzinho de sábado, né? E eu quero falar pra vocês, né, uns preparativos. Porque nós vamos ter aí a final da Copa do Mundo, né, entre a Argentina e a França, né? E tem toda uma simbologia por trás disso, tá? Uma simbologia muito forte mesmo. Só que eu queria pegar essa matéria aqui da Sputnik, que claro, a Sputnik tá só repassando, não é bem deles a matéria. Mas uma pergunta dos americanos, né? Os Estados Unidos fez essa reportagem. Por que não há jogadores negros na seleção da Argentina? Irmãos, praticamente não há negros na Argentina, né? Então começa por aí. Só que eu quero deixar claro para vocês, essa ideologia globalista, ela é um câncer na humanidade, de um nível que vocês não fazem ideia. As empresas hoje já são obrigadas a contratarem uma parcela do seu quadro de funcionários não baseada na formação, na capacidade técnica e etc e tal, mas por cotas. Tem que contratar porque ele é daquele jeito, tem aquele problema, é daquela cor, se comporta daquela forma. Assim, aí eles vão falar, mas há mais inclusão, essas pessoas sempre foram rejeitadas, agora estamos incluindo ela. Só que você diminui a qualidade dos serviços da empresa, você diminui a qualidade das coisas. Os critérios, né, de avaliação, eles são reduzidos a isso aí que nós estamos vendo. A partir de 2026, a Copa do Mundo vai ter 48 seleções, né? Vai mudar o formato, assim como o Mundial de Clubes. E aí vai pôr um monte de seleção porcaria para jogar. E vai tornar o futebol muito mais inchado, um futebol mais chato, cujo o foco total vai ser se defender para não tomar gols e passar na defesa, jogando por uma bola, né? Eu sei que tem muitas pessoas que nem entendem, nem ligam muito, mas o que eu quero dizer para você é que numa área como o futebol, que nós, os homens principalmente, né, sempre amamos isso, mas até lá essa ideologia está entrando. Tá? A FIFA ela é totalmente globalista. As federações esportivas globalistas. E aí você vê uma pergunta desse naipe, irmãos, desse nível aí, ó, dizendo por que não há jogadores negros na seleção da Argentina? A população negra na Argentina é menos de 0,3%, é uma coisa assim ínfima. É um povo branco. Mas aí você vai ler a matéria, cada coisa, uma recente reportagem da mídia americana, né, porque o Sputnik é russo e os russos não iam fazer uma idiotice dessa. Gerou forte polêmica devido à falta de jogadores negros na seleção argentina que disputará na final da Copa do Mundo no Catar. Então, assim, mas eles falaram que na França tem negros porque são descendentes de africanos, principalmente de antigas colônias que a França escravizou e até hoje suga as riquezas deles e mantém eles em guerras infinitas? Não, né? Ou vocês acham que o povo europeu, né, o povo celta, nórdico, né, os vikings, eles eram negros? Não havia negros entre eles, eles são um povo branco, tá? Goste as pessoas ou não, o europeu, ele era originalmente ele é branco. Os negros que estão lá é porque foram miscigenados com a linhagem africana ou são africanos. Tá? É simples assim. Só que essa ideologia está criando esse. É uma sociedade de jogue uns contra os outros. É o famoso dividir para conquistar. Quando eu mantenho um povo. Irmãos, primeira coisa que eu quero que vocês entendam: não tomem para si ideologia. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Ambos a direita e a esquerda é os braços e as pernas do sistema. O sistema não pode andar só com uma perna ou só com um braço. Ele vai andar, né, de passadas. Primeiro vai à direita, depois vai à esquerda. Direita, esquerda. Assim eles marcham. E os dois vão fazer a mesma coisa. A agenda vai acontecer, vai se cumprir, independente do lado que esteja no poder. E eles vão trabalhar juntos.
E quem impõe a ideologia está acima da ideologia. A ideologia serve apenas para manter a mente dos homens, do povo, aprisionada. Você fica aprisionado a uma ideologia, sua vida agora passa a se basear somente no que prega aquela ideologia, e você fica preso. A ideologia é uma prisão mental. Tá? Primeiro de tudo, ela é uma prisão mental, física e espiritual. E aí, olha, por que a Argentina não tem mais jogadores negros na Copa do Mundo? É o título de um artigo da professora adjunta da Universidade do Texas, em El Paso, Erika Denise Edwards, publicado no jornal The Washington Post. Ao contrário de outros países sul-americanos, como o Brasil, a seleção argentina é pálida em termos de representação negra. Diz a nota, acrescentando que a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, observadores brincaram que até a Alemanha teve pelo menos um jogador negro, enquanto a Argentina parecia não ter nenhum. Né? Conforme a pesquisadora, segundo o censo de 2010, a população negra na Argentina é de, olha só, 149.493 pessoas. É o equivalente a 0,3% da população. Então, qual a probabilidade de um deles estar entre os 11 melhores do seu país para a seleção de futebol? Um esporte, e ali tem 23 caras. Qual é a chance de 0,3% ter representante de um representante entre os 23 melhores de toda a nação argentina? Espalhado em todo o planeta, porque tem Argentina que está fora da Argentina. Então você vê que é uma coisa tão absurda, assim, sabe, o cúmulo do absurdo, que você olha assim e fala, meu, que loucura é essa? Qual é o critério para você colocar uma loucura dessa? Aí a professora diz o seguinte, apesar disso, a professora questiona a ideia de que a Argentina seja uma nação branca. Não é branca. 99,7% do país é branco, mas nós não podemos dizer que seja uma nação branca. Opinião que considera imprecisa e que fala claramente de uma história mais longa de apagamento do negro no cerne da autodefinição do país. Sei. A estudar sobre o que é a Argentina. A autora desmente os mitos de que a população negra do país teria morrido durante a Guerra da Independência no início do século XIX ou de febre amarela no final do mesmo século. Edward salienta que o país sul-americano abrigou muitos negros durante séculos. Sim. Né? E é a nação, inclusive, da América, cujo os na, né, pontos i, né, estás tem a maior ala, né, o maior braço deles está lá, e até hoje são fortíssimos e aceitos. Não oficialmente pelo governo, é óbvio, mas eles encontraram casa ali dentro. É o sul. Aí vai um outro professor, aí um antropólogo, dizer que a população afrodescendente atual existe, mas é pequena, é muito pequena. A outro dizer, os afrodescendentes podem parecer brancos e não necessariamente ser rotulados como negros. Podem parecer brancos. Sabe, é uma coisa assim, olha, ele pode ter até um pouquinho do sangue africano, mas é que a genética do povo argentino é branca. Não é? O país é majoritariamente branco. Então, claro, obviamente, os negros daqui têm essa... Os povos originais... É que vocês têm que estudar, e não é tão simples, né? Mas assim, os povos originais da nossa América praticamente não existem mais. Né? O que... Quando os europeus vieram para cá, descobriram a América, eles destruíram, eles apagaram a história e a genética existente aqui. Eles destruíram os povos, as culturas que haviam aqui, até não sobrar nenhum. Então isso claro, um dia saberemos a verdade quando o Senhor voltar, porque lá no céu está tudo escrito. Lá toda informação existe, nada pode ser apagado no mundo. E olha só, no século passado havia uma ocultação de parentes negros porque não era bem visto ter avó ou mãe negra. Há muitos exemplos nos quais há ocultamento na família de pessoa negra, por isso há muita gente que é afrodescendente, mas não sabe. Não sabe porque não é cultura do nosso continente saber a origem genética. Não é só porque é negro. Ninguém na América, num todo, sabe sua origem. Praticamente. No Brasil, então, a gente não sabe nem quem é o nosso bisavô. Ninguém sabe, irmãos. Então, assim, o que eu tô falando pra você, essa ideologia tá entrando em tudo.
Eu não sei se vocês viram aí o cantores gospel, né? Até mesmo um que eu gostava muito, que era o Leonardo Gonçalves, foi vendido para esse sistema imundo, né? Se vendeu, dizendo que hinos da harpa, como o Nosso General é Cristo, é um hino perigoso porque pode ativar gatilhos na mente de quem sofreu tortura. Mas que loucura! Até quem foi para uma guerra e sofreu na guerra, ouviu um negócio desse e fala assim: meu, esse camarada ele ficou louco, é um idiota falando. Eles não são verdadeiros cristãos. São pessoas que abandonaram a fé, caíram da graça de Deus. Isso é o que aconteceu. E aí o outro dizendo que o hino, se não me engano, é o hino 39 da harpa cristã, né? Que o sangue de Cristo nos torna mais alvos do que a neve, mais brancos do que a neve, que isso é um hino racista. É uma doença, isso é uma doença, isso é uma coisa assim, sabe, a coisa mais imbecil que alguém pode falar, mas que vai ganhar notoriedade. Por quê? Porque eles querem uma geração de imbecis coletivos. Então, imbecilizar, afeminar os homens, masculinizar as mulheres, imbecilizar as crianças, os jovens e tudo que tenha traço com o antigo, com a tradição, apague da história. É a única forma do globalismo dar certo. E mesmo assim ele não vai dar certo, porque é uma ideologia estúpida. Mas está entrando até no futebol. Em breve nós vamos ver equipes onde vai ser... Porque a FIFA ela já é dos globalistas, né? Ela foi pro Catar e tá lá tentando enfiar a goela abaixo dos catarinos, né? Dos catarenses lá do Catar. Ideologias do globalismo. Mas é como eu falei, o Islã nunca vai se dobrar para isso. Não, o Islã não se dobra para isso. Falam que foi por corrupção, né? O Qatar pagou muito dinheiro para a FIFA por a Copa lá no Qatar. Mas, independente de qualquer coisa, olha só, pode ser que alguns dos que compõem a equipe sejam afrodescendentes, mas eles próprios não sabem porque não está claro nas histórias familiares, né? Não está claro mesmo, ninguém procura isso. Isso nem é cultural dos americanos, né, do continente americano. Então, assim, e o argentino nem se fala, né? Os argentinos eles são racistas, assim, não todo o povo, mas a gente vê isso, quem assiste os jogos de futebol, eles fazem várias brincadeiras, zombando, chamando os brasileiros de adjetivos racistas, não é? E deles isso aí, né? Então é uma visão bem diferente. Olha aqui, ó, vamos lá, a própria matéria se explicando. Segundo o Frigério, a Argentina tinha uma população negra bastante grande no início do século XIX, quando representava cerca de 30% da população. O país, porém, teve uma imigração europeia e do Oriente Médio muito grande, o que reduziu a porcentagem negra na população argentina. A isso se soma o processo de miscigenação, pois muitos dos que chegaram eram homens que se casaram com mulheres negras, ao que se soma a discriminação. Ah, que tem que falar isso, né? Vai falar? Não vão falar, né? Claro que eles não vão ter coragem de falar isso aqui. Por quê? Porque eram só mulheres negras. E eram a maioria homens brancos. E quem determina como será o povo é o homem, tá? Porque você acha que durante... É só você ver, por que na Bíblia, por que Faraó queria matar só os meninos homens de Israel e não as meninas? Porque ao longo do tempo eles sabem que as meninas iam se casar com egípcios ou com outros povos e a linhagem judaica ia desaparecer, porque a mulher ela recebe o DNA do homem no seu corpo. A mulher, quando ela tem relação sexual com o homem, a genética dele passa para ela. E aí, por mais que ela se case com outro homem, o filho que nasce é filho daquele homem anterior que ela teve relação, se ele colocou o sêmen, o espermatozoide dele na mulher, né? É por isso que há esse conflito no mundo, essa rebelião contra os homens, a destruição da mulher e do homem, da família, começa aí, tá bom? Então esses homens europeus chegaram e obviamente então, né, a população argentina é de origem branca. É por isso que não tem negro lá, entendeu?
As pessoas não se identificam socialmente como negras. É cada coisa. As pessoas não se identificam socialmente como negras porque não era vantajoso, porque não era conveniente. E aí continua a matéria, vocês leem todos, né? Não, vê se é algo que vocês vão aprender, estudem sobre isso. E vocês vão entender que um dos maiores, se não o maior motivo dos conflitos no mundo é racial. E isso vai acentuar-se grandemente no tempo do fim. Deixo para vocês isso aí e vamos nos preparar, né? Porque nós temos uma final aí numa nação, a Argentina, que tem a maior inflação desde a década de 90. Mas o futebol, ele tem uma capacidade de unir as pessoas, de acalmar os ânimos, dar esperança. É uma distração, é o esporte mais amado do mundo, né? E dar uma vitória dessa para uma nação ou para um continente é como se... E eles têm o jogador deles, né? O maior jogador aí da história, ou para alguns não é, mas que é o Messi da Argentina. E ele tem grandes acordos com a Agenda 2030 da ONU, com os globalistas. Ele nem sabe, né? É um coitado que não sabe de nada. É usado e... Só que, né, a agenda vai ser propagada. E do outro lado tem um jovem promissor, né, da França, de origem também afrodescendente, o Mbappé, que supostamente está tendo uma relação com uma mulher transexual. Então você vê os princípios das nações, né? A França, não é, que é a do Macron, que é o mor, né? O líder mor do globalismo no mundo, assim, o ponta de lança, é óbvio, não é o líder de todos, né? O ponta de lança aqui embaixo dos políticos. E na Argentina, do Alberto Fernandes, do kirchnerismo, é a nação mais idólatra, né, que tem na América. E a nação que está sendo aí aos poucos destruída economicamente pelo kirchnerismo, pelo Alberto Fernandes, que está agora no poder, e que é o atual presidente do Mercosul, e que está já pedindo e preparando para a criação de um banco central comum e de uma moeda comum com as nações da América Latina. É um detalhe, o símbolo da França, né? Depois vocês olhem o símbolo da França e vocês vão entender muita coisa. Bom, deixo para vocês essa matéria e guardem vossas famílias, filhos pequenos dessa ideologia, porque isso é uma destruição, isso é um câncer que quando entra na nação, você começa a ver pessoas defender as coisas mais absurdas, surreais. Que Deus nos guarde e nos livre. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.